fazer alguns comentários sobre o livro Os Axiomas de Zurich, que foi escrito por alguns banqueiros e empresários suíços após a Segunda Guerra Mundial, dando alguns conselhos de investimento no mercado financeiro, seja ele em ações, né, propriamente dita, seja ele em consumo, em produtos, enfim, investimentos especulativos em geral. Eles escreveram 12 axiomas, são 12 grandes teorias, vamos dizer assim, e ao longo do livro eles procuram justificar essas teorias, dando vários exemplos, né, de casos que aconteceram nas últimas décadas, né, ao longo da história, que suportam essa teoria. Além desses 12 axiomas que são os principais, para cada um deles eles têm alguns axiomas menores, né, chamados assim por eles, que são alguns complementos, né, algumas vertentes desses axiomas maiores. Então, portanto, são 28 teorias, né, entre essas duas classificações, e elas vão tentando aí indicar um caminho bom para que você tenha bons investimentos no mercado financeiro aí durante a sua vida. O primeiro axioma ele fala do risco, né? Ele diz que preocupação não é doença, mas um sinal de saúde. Ele fala aqui dessa questão que o ser humano busca sempre uma grande segurança, né, nos seus investimentos, na sua vida financeira em geral, e que isso pode ser um grande risco, né, que faz o risco você querer não ficar preocupado, querer sempre um investimento seguro, um investimento conservador. Na vida financeira você deve arriscar, né? Você deve correr riscos, você deve estar preocupado se amanhã ou depois você vai ter aquele retorno de investimento que você gostaria de ter ou não. Então não é, segundo a teoria deles, não é possível ou não é aconselhável você ficar sempre se preocupando em ser muito conservador, em ter uma boa garantia financeira, sem se preocupar, sem correr riscos. Então esse é o primeiro grande axioma que eles comentam, dividido em alguns axiomas menores, né, que ele fala para só apostar no que realmente vale a pena, né, naquilo que realmente você considerar que tem um grande potencial aí de retorno, e você, ao contrário do que muitas pessoas dizem, muitos analistas financeiros dizem fugir das diversificações, né? Você ter uma carteira diversificada de investimentos pode levar com que você compense ganhos e perdas entre eles, e no final você tenha um ganho pequeno. Então esse não é um conselho que eles dão. Entendem que você deve focar em poucas opções, né? Porque essa questão de você diversificar muito acaba indo contrário do que o primeiro axioma diz, que é corra riscos, né? Se preocupe, né, se você vai ter ao final de um determinado período aquele retorno esperado ou não, né? Então essa diversificação, ao contrário do que muitos analistas dizem, não é algo bom na visão dos escritores do livro. O segundo grande axioma ele fala da ganância, né? Então realize o lucro sempre cedo demais. É preciso ter um equilíbrio, né? Para você não querer sempre mais, você pode acabar perdendo tudo. Então o que eles falam? Para que, de preferência, você estabeleça uma meta, né? Estabeleça um valor que você quer atingir, né, dentro daquele seu investimento, e atingindo esse valor, você pare, né? Você pegue ali o seu dinheiro, use esse dinheiro para comprar algo, para tangibilizar essa conquista. Então comprando um bem ou fazendo alguma determinada viagem, enfim, para simbolizar que você atingiu aquela meta financeira e que você pode comemorar, né? Dão exemplos aí de pessoas que em alguns momentos aí da história ficaram querendo sempre mais, uma ganância desmedida, né, uma ambição tanto quanto exagerada, e acabaram não se saindo bem. Então é preciso apostar sim, correr riscos, porém
não faça da sua meta um novo ponto inicial para uma nova meta e isso vira uma bola de neve, que aí os riscos podem ser grandes e você pode acabar perdendo o que você ganhou, né? O terceiro grande axioma é da esperança. Diz, né, quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. O que ele fala? Comenta muito dessa questão do apego, né, de você querer aquele retorno daquele investimento que você fez e você não conseguir enxergar que ele por N motivos não deu certo. E se ele não deu certo, quando ele começar a não dar certo, você tem que cair fora. Simples assim. Então não se apegue, não fique esperando aquele retorno daquela forma que você almejava. Então você vai ter sucesso em algumas vezes, você vai ter fracasso em outras vezes, mas não se apegue, porque você pode cada vez perder mais dinheiro, cada vez começar a não dar mais certo ainda. Então quando o barco começou a afundar, pula fora, não se apegue a crenças ou superstições, etc. Isso vai ser até mais falado em alguns axiomas mais pra frente. Mas viu que não deu certo, parte para outra, abandona, não se apegue, não tem aquela falsa esperança de que vai dar certo e que aquele investimento tem que dar algum retorno para você. Não necessariamente isso vai acontecer sempre, né? Então comenta de um axioma menor também: aceite as pequenas perdas. Vão haver perdas, vão haver ganhos, encare isso como parte do jogo, né? Em resumo, é isso que ele fala. O quarto grande axioma das previsões, né? Ele fala muito que o comportamento do ser humano não é previsível, e o mundo financeiro é um mundo feito pelos seres humanos. Então muitas pessoas, analistas financeiros, economistas, tentam fazer previsões de como que o mercado vai se comportar, de como que a bolsa vai se comportar. Eles exemplificam aqui de várias formas, vários casos em que isso foi feito e que não teve sucesso. Então, por causa dessa imprevisibilidade do ser humano, não se apegue a elas, né? Não se apegue a essas previsões. Procure fazer os seus investimentos de forma centrada, né? Arriscando sim, né? Se preocupando sim, não seja conservador, não procure diversificar suas ações, mas não fique confiando em previsões, porque elas falham, né? Um comportamento no mercado financeiro não necessariamente ele vai se repetir, né? O evento B não vai acontecer sempre após o evento A, só porque uma vez aconteceu isso, né? Então ele ilustra aqui algumas situações, né? É muito arriscado você confiar em alguém que acha que vai prever o futuro, né? E isso eles defendem, né, veementemente, que isso não é possível e que é um grande risco você confiar nessas previsões para montar o seu programa de investimentos. O quinto grande axioma dos padrões, né, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Então tem a ver também aí com o quarto axioma aí falado. As situações não se repetem de forma histórica, né, de forma sequencial. Então o mundo dos investimentos é caótico, sim, né? Mas esse caos, eles entendem que pode ser até certa forma saudável, né? Você vai aprendendo a lidar com as imprevisibilidades, né, do mercado financeiro. Você vai aprendendo a lidar com as perdas, com os ganhos, saber parar quando você ganha, saber cair fora quando você está perdendo. Então esse caos, ele não tem que ser necessariamente organizado e ele não tem que ser ruim, né, mas ele faz parte do jogo, né? Em suma, o quinto axioma fala disso. E ele aí desdobra um pouco em axiomas menores, que ele fala: cuidado com a armadilha do historiador, do grafista, né, que é essa questão de você fazer os gráficos e começar a interpretar os gráficos de uma determinada forma, e essa forma não necessariamente vai se repetir, né? Ou ver histórias que foram contadas, né, de comportamentos que aconteceram no mercado financeiro que não vão acontecer de novo, né? Muito cuidado também, um dos axiomas menores, com relação de causalidade, né, causa e efeito. Você pode achar que um determinado evento desencadeou outro, né, e fazer toda criar uma perspectiva em relação a isso, e não ser verdade, né? Então procure
entender bem, avaliar bem, ser muito cético, né? Uma coisa que eles falam, tenha muito ceticismo para avaliar se realmente aquela causa tem a ver com aquele efeito, né? E se você pode confiar nisso para poder continuar com o seu programa de investimentos, né? Cuidado com a falácia do jogador, então histórias que as pessoas contam de muito sucesso que elas tiveram no passado, e aí em cima disso formulam uma teoria, causa e efeito, juntam com gráficos, etc. Então criam algo que parece muito atraente, mas que é muito perigoso. Então cuidado com essa questão de previsões, né? Sexto grande axioma da mobilidade, né? Evite lançar raízes, né? Tolhem seus investimentos, seus movimentos, seus investimentos consequentemente. Ele muito ligado também com o axioma anterior aí, a questão da esperança, de você se apegar, né? De você nutrir um certo afeto por investimento, né? Isso não é um mundo sentimental, né? É um mundo financeiro, né? Capitalista. Então você dá alguns exemplos aí, a questão de você morar numa casa, você querer se apegar àquela moradia, por uma questão aí afetiva, e acaba perdendo boas oportunidades de investimento. Então não faça isso, né? Não se apegue às coisas, apegue-se às pessoas, né? As pessoas da sua vida, família, amigos, etc. Mas não aos seus investimentos, né? Então a gente vê que o livro tem uma certa coerência, né? Os axiomas, ele comenta isso logo no começo, eles se juntam muito, né? Você não consegue falar apenas de um sem falar de outro. Então eles têm uma certa linha de raciocínio que vai se desdobrando, né? Em algumas visões, em algumas vertentes. Então ele fala agora disso, né? Não se apegue, não fique preso a um determinado lugar. Aí desdobrando em axiomas menores também. Se aparecer um outro investimento mais atraente, vá até ele, não fique se apegando não ache que o investimento que você fez lhe deva alguma lealdade, lhe deva algum retorno, né? Não nutra nenhuma saudade sobre ele. Esse tipo de apego não é saudável para você. Acabam acontecendo histórias bem desastrosas, por que não dizer, para as pessoas que acabam tendo esse comportamento. Sétimo grande axioma da intuição: só se pode confiar num palpite que pode ser explicado. Ele diz que palpite não é algo ruim, muitas vezes é uma percepção que você tem com base em muitas informações que você foi armazenando no seu inconsciente e que em determinado momento aquilo é externalizado. Porém, cuidado, esses palpites eles devem ser explicados, né? Se você tem um palpite que determinada empresa vai subir as ações dela ou vai cair, você deve vender, você deve comprar por causa disso, não despreze esses palpites, né? E não confie indiscriminadamente neles. Procure avaliar com ceticismo, mais uma vez falando disso, com ceticismo essa questão, ver se essa causa realmente tem a ver, esse palpite que você está sugerindo ele pode acontecer com base em fatos, né? Dados reais, análises daquela empresa, análise do setor. Não seja leviano nas análises e procure sempre fazer construir uma visão concreta, né? Então, assim, confie nos seus palpites até o ponto que eles podem ser explicados, podem ser, de certa forma, provados, né? Não despreze-os e não confie cegamente neles. E aí desdobra num axioma menor, né? Não confunda o palpite com esperança. Então você acredita em algo, né, que aquele investimento vai ter um determinado retorno, e aí você espera aquilo e você acha que você tem um palpite, mas na verdade não é um palpite bem embasado, é apenas uma esperança que você tem um desejo que aquele investimento vai dar certo. Oitavo grande axioma: religião e do ocultismo, né? Acredita-se que não seja uma das vontades de Deus que você fique muito rico, né? É o que diz. Então, de uma maneira geral, né, ele fala aqui de axiomas menores, de astrologia, né, por exemplo, além da religião, superstição. Então, de uma certa forma,
esses pensamentos, essas correntes de pensamento, um tanto quanto sobrenaturais, elas não são prejudiciais a você, desde que você não as misture com a sua vida financeira. Esse é o recado. Você pode ter a sua fé, sua crença, mas cuidado, você não vai ficar rico por causa de Deus ou por causa das cartas, por causa do tarô, né? Ele cita exemplo aí de casos em que aconteceu isso, vou apostar por causa que as cartas estão me falando. Pode dar certo, pode não, mas não se baseie nisso, tá? É esse o recado. Nono grande axioma do otimismo e do pessimismo, né? O otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Essa é uma mensagem muito interessante, muito real, né? Às vezes o otimista ele cria uma esperança, novamente falando, esperança muito grande, mas ele não está preparado para o pior. Então, o que faz a pessoa estar confiante no investimento, ela acreditar, de fato, sim, que ele vai ter um bom resultado, mas ela saber exatamente o que ela vai fazer, o plano B, se aquele resultado não chegar. Então, isso torna confiante. Então, fazer um investimento apenas por otimismo, por um perfil otimista que você possa ter, é um grande perigo. Então, tenha uma outra opção de como que aquele investimento pode ser não muito bem sucedido, né? Então, se isso acontecer, você já tem um plano e aí sim, isso te torna confiante. Então, o otimismo ele tem que ser aliado com essa confiança vindo desse plano B, vamos dizer assim. 10º grande axioma do consenso, né? Fuja da opinião da maioria, né? Provavelmente ela está errada. Então conteste, né? Conteste aquilo que todo mundo diz, né? E aí ele cita aqui o René Descartes, né? Que o famoso pensador francês que disse penso logo existo, né? Toma a liberdade de fazer um parênteses com um grande escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, que diz que toda anonimidade é burra, né? Então essas duas frases, né? A primeira que ele cita aqui, vão nessa linha de raciocínio. Não acredite necessariamente em tudo que as pessoas dizem, porque todo mundo diz é o que deve ser feito, né? Os analistas financeiros dizem, ou até a sabedoria popular. Ele ilustra com um exemplo bem interessante, que quando você tem uma determinada ação, um determinado investimento, né? Um produto, enfim, quando o preço cai, né? É como se ele estivesse perdendo valor, então ninguém quer comprar, né? E ele diz que ao contrário, você tem que comprar quando o preço estiver caindo. Quando o preço estiver subindo e todos quiserem comprar, aí sim você oferece esse produto para vender, né? Então é uma visão que muitas vezes foge daquele senso comum. Então questione o senso comum. Será que realmente essa teoria, né, popular, ela é real, né? Ela é factível, né? Ela faz sentido, ela vai te trazer sucesso financeiro, você não precisa agradar os outros, né? Ele fala da opinião pública, né, da pressão pública. Você tem que agradar o seu dinheiro, né? Esse que é o fato. 11º grande axioma da teimosia. Se não deu certo pela primeira vez, esqueça. Então, reforçando o que ele falou no começo, não se apegue, né? Não crie raízes. Se o barco começou a afundar, pula fora, né? Se não esperança pode ter algo bom, né? Um valor bom, mas para a vida financeira isso pode trazer para maus bocados, né? Então não se apegue, não fique teimoso com aquele investimento vai te trazer algum retorno e ele precisa te trazer porque você investiu, como se ele devesse alguma lealdade para você, né? A gente já comentou sobre isso. Desdobra aí no axioma menor, né? O que é o penúltimo, jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio, né? Eu comprei tantas ações, 100 ações a $100, elas desvalorizaram, agora estão valendo 50, se eu comprar mais 100 o preço médio delas vai ficar 75. Isso é uma ilusão, que você está perdendo menos dinheiro. Você não está, né? Você tem que avaliar o seu investimento constantemente. Você não tem que fazer um investimento só para tentar compensar um investimento anterior que você fez e não deu certo. Você tem que se perguntar hoje: eu faria esse investimento hoje por ele próprio, por si só, independente do que eu fiz no passado,
né, e ele aconselha a cada 3 meses aproximadamente, reavalie, você faria esse investimento de novo? Então, o mercado financeiro é assim, um mundo capitalista, você não tem que se apegar, tentar se justificar, tentar corrigir uma falha do passado com outro investimento que de repente não vai dar certo. Você já desvalorizou? Será que vale a pena? Se você achar que de fato vale a pena por N outras razões que não tem a ver com o seu investimento passado, ok, vai em frente, não está nada errado. Mas desde que você faça isso com bastante consciência. O último grande axioma, que é o planejamento, né? Ele faz uma crítica bem contundente a planejamento de longo prazo, dá exemplo de seguro de vida, por exemplo, em que você não consegue prever o futuro, né? Que você se preocupa, né, com o futuro, sim, que você tenta aí planejar uma vida mais saudável, mas você não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, muito menos daqui um mês, daqui um ano, daqui 15 ou 20 anos. Né? As coisas mudam muito, novamente tem muito a ver com a imprevisibilidade do ser humano. Então você fazer investimentos de longo prazo, né, fazer um grande planejamento de longo prazo, pode ser um grande erro, porque você vai ficar preso a ele, você de repente se sente confortável, e os investimentos não têm que ser reavaliados constantemente. Então, fazer investimentos de longo prazo, segundo a visão dos escritores, não é uma boa ideia, né? Ele cita exemplos aí, o último axioma menor, 16º, fuja de investimentos a longo prazo, ou seja, reforçando aí essa tese. Então ele incentiva que você faça investimentos constantes, né, ao longo da sua carreira, não fique se planejando muito, porque você não sabe o que vai acontecer, muitas mudanças ocorrem, e isso pode te prejudicar. Você pode, o investimento está lá, esqueci ele lá, deixo ele lá, né? E na verdade você pode estar deixando de investir em produtos mais rentáveis, né? Então, de uma certa forma, esses são os 12 grandes axiomas de Zurich, né? Em resumo, eles falam de risco, mobilidade, intuição, esperança e padrões, né? Então, minha opinião é que eles têm sim um grande valor, né? Tem algumas dessas teorias que elas fazem sentido. Acho que a reflexão, né, ela vale muito a pena, e a gente tem que adaptar essas teorias, né, à nossa realidade, ao nosso perfil de investidor, né? Isso, a gente não tem como ir contra a nossa natureza, a nossa essência, mas eu acho que vale sim um questionamento, vale sim uma reflexão, e se de alguma forma a gente não concorda com algumas, né, dessas teorias, que a gente tenha consciência que elas existem, que elas vão nos levar a um determinado caminho. Se nós não quisermos seguir esse caminho, nós sabemos exatamente aonde a gente quer chegar e como fazer para isso. Então é uma leitura bem interessante, com exemplos aí bem factíveis, atuais, né, porque o mercado financeiro a essência dele continua a mesma após a Segunda Guerra, com muita complexidade, muito mais complexidade, mas com capitalismo aí bem grande. Então é isso, fica essa dica aí para todos vocês. Okay?